Cálculo do intervalo de confiança de médias. Vamos aprender como calcular o intervalo de confiança utilizando o Excel. Primeiramente, precisamos saber se o Excel ele nos permite calcular o intervalo de confiança. Muito bem, então eu vou clicar aqui na coluna 1, linha 1, Fórmulas, Inserir função, e aqui aparece a lista das funções mais utilizadas. Vejam que aqui nós temos intervalo de confiança T. Se no seu Excel não aparece essa função, é porque ela não foi usada recentemente. Então você deve clicar aqui nas opções Estatística e vai aparecer uma lista de funções estatísticas. Se você descer e procurar intervalo de confiança, você vai encontrar duas opções: intervalo de confiança para uma média da população usando uma distribuição normal. Se você tem certeza que sua amostra segue uma distribuição normal, você pode usar esta função. Se você não tem certeza, utilize a opção de baixo, intervalo de confiança T, para uma distribuição T de student. Ok. E veja o que o Excel solicita. Para o cálculo do intervalo de confiança, ele solicita 3 variáveis. Ele quer que você defina o alfa, que é o nível de significância. Ele precisa que você defina ou ofereça o desvio padrão e também o tamanho da amostra. Muito bem, então vamos clicar OK. E vamos apagar esta função para prepararmos o Excel para o cálculo do intervalo de confiança. Como é convencionado, vamos começar definindo o tamanho da amostra. Então aqui eu digito N, logo abaixo eu digito média, depois desvio padrão, cuja sigla é S ou DP em português, e, ao final, alfa, que é o nível de significância. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Muito bem. E destacá-la em negrito. Muito bem. Então, nós precisamos definir o tamanho da amostra, a média da amostra, fornecer o desvio padrão e definir que nível de significância ou erro alfa ou erro do tipo 1 que você escolhe para a sua análise. Se você escolher um alfa 0,05 ou 5%, você estará calculando o intervalo de confiança 95%. Se você definir 1%, você calculará o intervalo de confiança 99%. De modo geral, se utiliza um erro alfa 0,05 ou 5%. Vamos imaginar, então, uma amostra que tenha 50 indivíduos. Esse grupo é um grupo que não pratica hidroginástica. E vamos oferecer a média da pressão arterial sistólica desse grupo, 128 milímetros de mercúrio. E o desvio padrão para essa amostra, 18 milímetros de mercúrio. E como nós já definimos um erro alfa 0,05. Muito bem. Então, agora eu quero calcular o intervalo de confiança 95%. Uma tecla de atalho, aperta igual. Já sabemos que o intervalo de confiança aqui no Excel começa com INT. Então, digitando INT, eu vejo aqui o intervalo de confiança. Clique 2 vezes. Ele pede o alfa. Muito bem, o alfa está aqui. Marcamos o alfa. Ponto e vírgula. Agora o Excel solicita o desvio padrão. Nosso desvio padrão foi colocado aqui. Ponto e vírgula. E agora ele solicita o tamanho da amostra. 50. Fechamos o parêntese. Enter. Aqui nós temos o intervalo de confiança para essa amostra de 50 indivíduos, para essa variável que tem um desvio padrão de 18 milímetros de mercúrio e um erro alfa de 5%, ou
0,05. Vou aumentar o tamanho da fonte. Muito bem. Agora vou definir o limite inferior, L1, e o limite superior, L2. Esses limites marcam o início e o final do intervalo de confiança. Por isso, precisamos calculá-los separadamente. O limite inferior será calculado subtraindo-se da média o intervalo de confiança. Então, a média de pressão arterial sistólica desse grupo foi 128 milímetros de mercúrio, menos 5,12. Então, nosso limite inferior para esta pressão arterial sistólica para esse grupo será de 123 milímetros de mercúrio. Agora vamos calcular o limite superior para esse grupo. O cálculo é feito somando-se à média o intervalo de confiança que nós calculamos. Muito bem, aqui nós temos o intervalo de confiança, 95%, para esse grupo que tem uma pressão arterial sistólica 128 milímetros de mercúrio, um desvio padrão de 18 milímetros e um erro alfa 0,05. Vamos agora imaginar um outro grupo, um grupo de indivíduos que realizou hidroginástica e que tem também 50 indivíduos. A média da pressão arterial sistólica deles foi 118 milímetros de mercúrio. O desvio padrão foi o mesmo, 18 milímetros de mercúrio. E vamos definir o mesmo alfa, 0,05. Como será então o intervalo de confiança 95% para essa amostra? Da mesma maneira, apertamos igual, procuramos a função intervalo de confiança, marcamos o erro alfa, ponto e vírgula, o desvio padrão, ponto e vírgula, e o tamanho da amostra. Enter. Muito bem, agora vamos calcular os limites inferior e superior para essa amostra. Então, o limite inferior será a média menos o intervalo de confiança e o limite superior será a média mais o intervalo de confiança. Então, para esse grupo, o intervalo de confiança 95% será de 113 a 123 milímetros de mercúrio. Muito bem. Agora vamos comparar os dois intervalos de confiança. Note que o grupo que não fazia hidroginástica tem um intervalo de confiança superior ao grupo que faz hidroginástica, que fazia hidroginástica. E esse intervalo ele só coincide no valor 123, o limite inferior do grupo que não faz hidroginástica, ele coincide com o limite superior. Numa situação como essa, quando os intervalos de confiança eles não coincidem ou coincidem apenas nos seus limites, eu posso afirmar com 95% de segurança que a pressão sistólica dos indivíduos que fazem hidroginástica é significantemente menor do que a pressão arterial daqueles que não fazem hidroginástica.